Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Se quiser, segue a gente também no Instagram. Hoje vamos falar sobre Dia de Todos os Santos, história e características. Dia de Todos os Santos é uma festa celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não. Esta festa é celebrada pelos crentes de muitas das igrejas da religião cristã, por terem assimilado do paganismo. A Igreja Católica celebra a Festum Omnium Sanctorum, Festa de Todos os Santos, a 1º de novembro, que é seguido pelo Dia dos Finados a 2 de novembro. A data pode às vezes ser transferida para o domingo seguinte. A Igreja Ortodoxa celebra esta festividade no primeiro domingo depois do Pentecostes, fechando a época litúrgica da Páscoa, tal como a Igreja Católica Oriental. A Igreja Anglicana também celebra o Dia de Todos os Santos com o mesmo significado que nas igrejas católica e ortodoxa. Na Igreja Luterana, o dia é celebrado principalmente para lembrar que todas as pessoas batizadas são santas e também aquelas pessoas que faleceram no ano que passou, pelo que o significado da celebração também é quase idêntico ao de outras igrejas cristãs. História. A Igreja Católica define o Dia de Todos os Santos como uma festa em honra a todos os santos, conhecidos e desconhecidos. No fim do segundo século, professos cristãos começaram a honrar os que haviam sido martirizados por causa da sua fé e, certos de que eles já estavam com Cristo no céu, oravam a eles para que intercedessem a seu favor. A comemoração regular começou quando, em 13 de maio de 609 ou 610, o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão, o templo romano em honra a todos os deuses, a Maria e a todos os mártires. Marcali comenta: os deuses romanos cederam seu lugar aos santos da religião vitoriosa. A data foi mudada para novembro quando o Papa Gregório III, 731-741, dedicou uma capela em Roma a todos os santos e ordenou que eles fossem homenageados em 1 de novembro. Não se sabe ao certo por que ele fez isso, mas pode ter sido porque já se comemorava um feriado parecido, na mesma data, na Inglaterra. O Samhain continuou a ser uma festa popular entre os povos celtas durante todo o tempo da cristianização da Grã-Bretanha. A Igreja Britânica tentou desviar esse interesse em costumes pagãos, acrescentando uma comemoração cristã ao calendário, na mesma data do Samhain. É possível que a comemoração britânica medieval do Dia de Todos os Santos tenha sido ponto de partida para a popularização dessa festividade em toda a Igreja cristã. Marcali menciona a crescente influência dos monges irlandeses em toda a Europa naquela época. De modo similar, a Igreja Católica afirma: os irlandeses costumavam reservar o primeiro dia do mês para as festividades importantes e, visto que 1º de novembro era também o início do inverno para os celtas, seria uma data propícia para uma festa em homenagem a todos os santos. Finalmente, em 835, o Papa Gregório IV declarou-a uma festa universal. Relação com o Dia dos Mortos. O feriado do Dia de Finados, no qual as pessoas rezam a fim de ajudar as almas no purgatório a obter a bem-aventurança celestial, teve sua data fixada em 2 de novembro durante o século XI pelos monges de Cluny, na França. Embora se afirmasse que o Dia de Finados era um dia santo católico, é óbvio que, na mente do povo, ainda havia muita confusão. A Igreja Católica afirma que durante toda a Idade Média era popular a crença de que, nesse dia, as almas no purgatório podiam aparecer em forma de fogo fátuo, bruxa, sapo etc. Na Igreja Católica, o Dia de Todos os Santos é celebrado no dia 1º de novembro e o de Finados no dia 2 de novembro. Esta tradição de recordar, fazer memória, os santos está na origem da composição do calendário litúrgico, em que constavam, inicialmente, as datas de aniversário da morte dos cristãos martirizados como testemunho pela sua fé, realizando-se, nelas, orações, missas e vigílias, habitualmente no mesmo local ou nas imediações de onde foram mortos, como acontecia em redor do Coliseu de Roma. Posteriormente tornou-se habitual erigir-se igrejas e basílicas dedicadas à sua memória nesses mesmos locais. Intenção catequética da festividade.
Segundo o ensinamento da Igreja, a intenção catequética desta celebração, que tem lugar em todo o mundo, ressalta o chamamento de Cristo a cada pessoa para o seguir e ser santo, na imagem de Deus, na imagem em que foi originalmente criada e para a qual deve continuar a caminhar em amor. Isto não só faz ver que existem santos vivos, não apenas os do passado, e que cada pessoa pode ser, mas sobretudo faz entender que são inúmeros os potenciais santos que não são conhecidos, mas que da mesma forma que os canonizados igualmente veem Deus face a face, têm plena felicidade e intercedem por nós. O Papa João Paulo II foi um grande impulsionador da vocação universal à santidade, tema renovado com grande ênfase no Segundo Concílio do Vaticano. Nesta celebração, o povo católico é conduzido à contemplação do que, por exemplo, dizia o cardeal São John Henry Newman, não somos simplesmente pessoas imperfeitas em necessidade de melhoramentos, mas sim rebeldes pecadores que devem render-se, aceitando a vida com Deus, e realizar isso é a santidade aos olhos de Deus. Citações do Catecismo da Igreja Católica. 957. A comunhão com os santos. Não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados, mas ainda mais para que a união de toda a Igreja no espiritualmente com o exercício da caridade fraterna. Pois, assim como a comunhão cristã entre os cristãos ainda peregrinos nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procedem, como de fonte cabeça, toda a graça e a própria vida do povo de Deus. A Cristo, nós o adoramos, porque Ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos como a discípulos imitadores do Senhor. E isso é justo, por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos. 1173. Quando a Igreja, no ciclo anual, faz memória dos mártires e dos outros santos, proclama o mistério pascal realizado naqueles homens e mulheres que sofreram com Cristo e com Ele foram glorificados, propõe aos fiéis os seus exemplos, que a todos atraem ao Pai por Cristo, e implora, pelos seus méritos, os benefícios de Deus. 2013. Os cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. MT 5, 48. Para alcançar esta perfeição, empreguem os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo à vontade do Pai, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja, com a vida de tantos santos. Comemorações em outros países. Os portugueses celebram o Dia de Todos os Santos, também conhecido como o Pão por Deus, com um dia divertido para as crianças. Geralmente em grupo e transportando a um saquinho, elas vão de casa em casa, onde recebem pão, frutas, frutos secos ou doces. O Dia de Todos os Santos é bastante comemorado no Peru. Lá, além de visitar as campas dos entes queridos falecidos, os peruanos preparam pratos tradicionais para oferecer de forma simbólica aos mortos. As crianças são vestidas com roupas de festa. Ao encontrar uma criança semelhante a uma falecida, essa família presenteia tal criança com anjos. Os chamados anjos são pãezinhos típicos ou doce de batata doce que são decorados de forma bonita e cuidadosa. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Se quiser, segue a gente também no Instagram. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.